eu sou o professor Wilson Carvalho. O nosso papo de hoje é sobre a compreensão do condicionamento operante, né? E para falar sobre condicionamento operante, é fundamental que a gente conheça um pouquinho de um dos grandes teóricos do behaviorismo, alguém que deu continuidade aos estudos do behaviorismo lá do início do século 1913, que é Burrus Frederic Skinner, né? O Skinner, nos anos 70, ele descobre o Watson, acha extremamente importante assim, a proposta dele, só que ele vai redesenhar um pouco o behaviorismo, ele vai trazer algumas contribuições significativas que não haviam antes. Uma delas é a ideia de condicionamento operante, quando na verdade o Watson vai focar no condicionamento reflexo. Lembra aquela ideia de transformar um estímulo neutro em um estímulo condicionado? Uma resposta simples, por exemplo, a um sino que o Pavlov tocava, né, quando mostrava o bife para o cachorro, tocava o sino, e de tanto ele fazer isso, aquele sino que era um estímulo neutro se torna um estímulo condicionado. E o cachorro passa a salivar só de ouvir o sino, porque mentalmente ele associa o sino com o bife. Então, uma resposta simples passa a ser uma resposta condicionada. Esse condicionamento é um condicionamento mais reflexo, digamos assim, porque o estímulo vem de fora. O sino vem de fora, o bife vem de fora, é sempre um estímulo exterior. O que seria esse condicionamento operante, aí, digamos assim, né, do nosso amigo Skinner? O condicionamento operante é quando a gente está falando de um condicionamento que é emitido pelo próprio sujeito, né? Olha que interessante, não é algo que vem de fora. Vamos dar um exemplo assim bem simples para você entender. Vamos imaginar alguém que esteja numa festa e que de repente conta uma piada. Então, a pessoa chegou numa roda de amigos e contou uma piada dentro de uma festa. E as pessoas riram da piada. Como as pessoas riram da piada, isso estimulou a pessoa a contar uma segunda piada e uma terceira. Se na primeira piada que ele conta as pessoas não curtem muito e saem pela tangente e tal, ele não vai contar a segunda, vai dar uma desculpa qualquer, vai mudar de assunto ou até vai sair daquela rodinha de amigos que ele estava, não é isso? Então, olha que interessante. Quem é que trouxe o estímulo? O sujeito, não é algo de fora. Uma pessoa contou a piada. E em função da resposta que ele teve no organismo, ele então vai contar a segunda, vai contar a terceira, né? Portanto, o estímulo não vem de fora, é do próprio sujeito. Imagina que eu estou dirigindo um carro onde eu estou imprimindo o meu pé sobre o acelerador. Eu quero 80, quero chegar a 80 km por hora. Então eu começo aí, liguei o carro, estou ali acelerando 10, 20, 30, né? Até que chegue a 80. De repente eu pisei demais, foi a 90. Eu tiro um pouco. Eu é que estou controlando, ou seja, o comportamento é iniciado por mim. Sou eu que estou estimulando o pedal e eu que vou ali controlando, digamos assim, a velocidade que eu quero. Daí essa ideia de um condicionamento operante. Em função da resposta que eu tenho, o estímulo que eu mesmo trouxe, eu vou operar sobre ele. É algo diferente, né, do condicionamento anterior, que é um condicionamento mais reflexo. Nesse condicionamento operante, o sujeito, na verdade, opera sobre alguma coisa e tem a resposta a partir da sua própria operação, né? Há uma diferença aí. Bom, para o nosso amigo Skinner, o comportamento ele tem 3 níveis de influência. Você tem um comportamento filogenético, né, que tem a ver com essa ideia do comportamento da espécie, né, por exemplo, que é próprio chorar, né, a ideia de passar de não andar para uma marcha primeiro de gatinho, depois andar sobre 2 pernas. Então, tem algo que tem a ver com a própria evolução da espécie humana. Tem ainda o nível de comportamento ontogenético, que tem a ver com o ser, né, ou seja, com coisas que são da própria personalidade do sujeito, já não é mais da espécie, né, tem a ver com a maneira dele mesmo por exemplo, o que você gosta mais de dormir, do lado direito, do lado esquerdo, né? Você gosta de sorvete de pistache ou você prefere de chocolate, né? Quando você corre, você prefere correr com música ou sem música? Isso é uma coisa que varia, não tem mais a ver com a espécie, tem a ver com você, com o sujeito e a maneira como ele se comporta e o tipo de resposta, de recompensa que ele tem, o objetivo alcançado. E ainda tem um comportamento cultural, esse tem a ver com o meio onde você está, a maneira como você
se veste, né? A forma como nos cumprimentamos, a linguagem que nós usamos, isso tem a ver com o dia a dia, né? Então, se acenar para uma pessoa que está do outro lado da rua, né? O americano que faz ok, a gente não é muito de usar esse símbolo, enfim, isso varia aí, esse comportamento também em função do tempo que a gente vive, do local onde a gente está, da língua que a gente fala, ou seja, do nível sociocultural, digamos assim. Então, para ele, há esses 3 níveis de influência sobre esse comportamento, pensando no estudo do comportamento operante, né? No comportamento que o sujeito vai operar para conseguir aquilo que ele quer e em função das respostas, ele vai, digamos assim, se comportar. Bom, para o nosso amigo Skinner, o livre-arbítrio ele é uma ilusão. O que é o livre-arbítrio? Você acha que está fazendo tudo o que você quer, pela tua vontade e tal. Não é bem assim que o Skinner pensa, não. Para o Skinner, livre-arbítrio é uma ilusão. Você, tudo de uma certa forma é condicionado. Tudo que acontece à sua volta, a roupa que você está usando, que você achou que estava sendo muito inovador, provavelmente você foi condicionado pela propaganda, pela novela, pelo filme, pela revista que você viu, pelo livro que você leu, pelo que você viu lá no Instagram, no Facebook, ou seja, a gente é condicionado o tempo inteiro, né? Livre-arbítrio no sentido de você pensar livremente, agir que teu comportamento está totalmente livre, na verdade não é. Isso parece meio inconsistente com a ideia de condicionamento operante. Não, porque a tua maneira de operar é tua, mas é você que faz, mas essa operação é também influenciada pelos comportamentos à sua volta e por aquilo que te condiciona à sua volta. Então, para ele, daí essa ideia de behaviorismo radical. Ele realmente acha que todo comportamento humano ele é condicionado de alguma forma. Ainda que você não tenha ciência disso, você é um pouco escravo desses estímulos à sua volta, que você o tempo todo é bombardeado e você não tem ideia do quanto você é condicionado aí a partir daí, tá? Uma outra contribuição muito interessante do nosso amigo Skinner é a ideia de reforço e punição, né? Porque como é que funciona isso, né? Vamos entender o reforço como uma premiação e a punição como um castigo, ok? Então, se você quer que um determinado comportamento aconteça mais vezes, ou seja, ele seja mais vezes reproduzido, você tem que estimular. Estimular como? Premiando. Então, vamos dizer assim, você combinou com teu filho, olha filho, se você tirar notas boas, no final do ano eu vou te levar para um passeio que você quer, aquele passeio naquele sítio e tal, né, com tudo pago, cavalo e tal, que você quer tanto ir. Então, o que o teu filho faz? Então, ele estuda, cai dentro, tira notas boas e você, então, leva ele no sítio. Você premiou, você reforçou, né? De alguma maneira, ao reforçar, ao dar o prêmio, você estimula para que ele mais vezes estude para tirar notas boas. Então, o reforço é quando você quer que um comportamento aconteça mais vezes, seja estimulado, se reproduza mais vezes. Mas vamos dizer que ele ignorou o que você falou, não estudou, não se deu bem e você, então, não levou ele, então você puniu, né? Ou seja, agora quando ele não estudar de novo, ele vai perceber que não estudando ele não vai ter o que ele gosta. Há 2 maneiras de reforçar e de punir. Vamos lá. Como é que eu posso premiar alguém, reforçar alguém? Dar alguma coisa que ele gosta ou tirar alguma coisa que ele não gosta. São 2 maneiras de premiar, né? Então, por exemplo, quando eu adiciono alguma coisa que ele gosta, é o chamado reforço positivo, de adicionar. E quando eu tiro alguma coisa que ele não gosta, é o reforço negativo, no sentido de tirar. Vou dar um exemplo bem concreto sobre reforço positivo e negativo. No Dia das Mães, a minha mãe adora almoçar fora. Primeiro porque ao almoçar fora, né, você tira ela da cozinha, ela vai comer alguma coisa nova, então eu estou adicionando, né, um novo ambiente, uma nova comida e tal, né, um novo clima. Isso é um reforço positivo, eu estou trazendo a ela alguma coisa que ela gosta aí, né? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente se levanta e a gente deixa as louças ali para que alguém pegue e lave, né, a minha mãe fica super feliz também, né? É uma felicidade dupla, né? Nesse caso, ela fica feliz porque eu estou tirando ela da louça que ela odeia lavar. Então, por isso que eu digo, há 2 maneiras de premiar alguém. Ou você dá alguma coisa que ela gosta, ou você tira algo que ela não gosta. Se eu dou algo que ela gosta, reforço positivo. Se eu tiro algo que ela não gosta, que também é uma maneira de premiar, reforço negativo. Agora,
pensamos esse mesmo contexto no campo da punição, né? Como é que eu posso punir alguém? Ou eu, né, dou alguma coisa, adiciono alguma coisa que a pessoa não gosta, ou tirar alguma coisa que ela gosta. Então, isso é uma maneira de punir, né, no caso de não querer que um comportamento se reforce muitas vezes, né? Então, vou dar um exemplo também aqui. Então, imagine irmãos, né, que brigam muito, né, dois irmãos que brigam demais e que a mãe falou, olha, se vocês continuarem brigando, né, eu vou ter que obrigado a castigar vocês e não sei o quê, e os dois irmãos não ignoram a mãe e continuam brigando. Então, ela resolve punir, trazer uma punição. Então, vamos dizer que ela, por exemplo, né, faça com que eles só arrumavam o quarto dele 2 vezes por semana e agora vão arrumar todos os dias. Veja bem, eles arrumavam 2 vezes, vamos dizer que segunda e quarta, e agora vão arrumar de segunda a sexta. Então, eu estou adicionando alguma coisa ruim que eles não gostam. Isso é uma punição positiva. Parece estranho, né? Mas se você pensar positivo em termos do sinal de mais, de adicionar, fica mais fácil. Eu estou adicionando alguma coisa que eles não gostam. Ou então, por exemplo, ficarão sem o celular. Eu estou tirando alguma coisa que eles gostam. Punição negativa, essa de diminuir, de subtrair aí. E se você quiser ser mais cruel, deixa eles com celulares, mas tira o Wi-Fi. Aí é caso de terapia. Bom, então é graças a Skinner, né, e não a Watson, que a gente tem essa ideia de reforço positivo, negativo, punição positiva e negativa, e tem essa questão do condicionamento operante. Para terminar, um outro conceito interessante do nosso amigo Skinner é o de modelagem. Não confundam com a modelação lá do Bandura, né? Modelação é aprendizado por modelos. Modelagem é o seguinte, o Skinner botava, por exemplo, um ratinho no labirinto e queria que ele aprendesse, né, a como entrar e como sair do labirinto. Então, toda vez que o ratinho fizesse o movimento correto para sair, né, no caminho, ele teria que virar à esquerda. Quando ele vira à esquerda, o ratinho é premiado, ganha alimento. Se ele virar à direita, que seria o caminho errado, ele toma um choque, por exemplo. Então, na medida que ele vai sendo premiado ali, né, ou seja, vai sendo punido, reforçado, ele vai acertando ali por ensaio e erro e por punição e reforço, o ratinho vai aprender a entrar e sair do labirinto. E é possível, né, ratinhos tocando algum tipo de instrumento, caminhando dentro de labirintos complexos, justamente por modelação, ou seja, você vai reforçando cada vez que ele está próximo do resultado concreto, né? Ou deixando de reforçar ou punindo quando ele não está no caminho correto. E por aproximações sucessivas, a aprendizagem vai acontecendo. Tá? É muito interessante a proposta de Skinner, né? Ele propõe até um livro interessante de ficção chamado Walden 2, onde ele propõe toda uma sociedade baseada na ideia de punições e reforços. Se você quiser, não deixe de conhecer. Espero que você tenha gostado aí do behaviorismo skinneriano. Tem um livro que eu gostaria de indicar chamado Sobre o Behaviorismo. É um livro muito interessante porque o Skinner tenta se defender de algumas críticas, né? Tentando trazer aí várias ideias behavioristas dentro da sua ótica. Se você quer conhecer um pouquinho o pensamento de Skinner, eu te recomendo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.